Fala, meus futuros investidores, tudo certo com vocês? Vamos dar continuidade aí do nosso tema economia e vamos falar sobre inflação, que foi o tema que eu trouxe inicialmente. Depois eu vou englobar aí como funciona a economia, mas primeiro vamos ver os principais indicadores econômicos. E antes de todo vídeo de economia, eu sempre vou falar, deixa de lado o lado político, porque você não vai conseguir absorver conteúdo se você ficar igual aqueles burro da roça, só enxergando só para frente assim, sem enxergar o lado. A gente não deve ser míope, vamos dizer assim, para enxergar conceitos econômicos, porque está muito além. Lógico que tem políticas envolvidas, tem formas econômicas de direcionar a economia, né? Para um lado ou para o outro, que vai dar certo para um país, ou pode não dar certo para o outro, porque depende também da população. Então, deixe isso um pouquinho de lado e vamos ver como funciona a economia brasileira. E agora a gente vai falar aí da inflação. Então, se você já teve uma discussão com uma amiga e o preço do arroz aumentou muito, foi culpa de quem? Manda esse vídeo para ele tentar esclarecer um pouquinho a mais sobre isso, tá? Então, vamos ao conceito de inflação. Nacionalmente, aí, o que a gente traz, que a inflação é o aumento de forma generalizada dos preços de uma cesta média aí dos produtos. A gente utiliza aqui no Brasil o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é medido ali pelo IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que eles fazem basicamente? Eles vão lá no mês, no supermercado, aí tem uma cesta de produtos em algumas áreas urbanas, se eu não me engano são 17. Vão lá nesse supermercado, por exemplo, pegam os valores de arroz, feijão, açúcar, consumos básicos aí da nossa cesta de consumo de pessoas de 1 até 40 salário mínimos, por exemplo, e ver quanto que variou de um mês para o outro. O mês passado era R$ 1, esse mês está R$ 1,10, não sei, vamos supor, o arroz. Ou seja, variou 1% aí. Aí eles pegam a média de todos os produtos ali e vamos supor que deu 1% do mês passado para esse mês. Aí eles falam que a média da inflação deste mês no Brasil foi de 1%. E a inflação ela é medida de forma acumulada aqui, ou seja, é este mês mais os 11 que passou para trás, ou seja, agora a gente tem uma inflação acumulada de 8,9899% nos últimos 12 meses. Bastante. E este é um conceito que a gente tem, mas a escola austríaca, que é uma que eu venho lendo aí sobre, ela fala que isso é a causa da inflação, mas a inflação mesmo é quando a gente tem um aumento da oferta monetária, ou seja, colocando mais dinheiro na economia, porque a partir daí começa a gerar a inflação. Mas como assim mais dinheiro na sociedade? Eu, quando era mais novo, eu pensava, pô, o governo tem dívida, por que ele não emite dinheiro e paga essas dívidas? Ele pode emitir dinheiro. Não é bem assim que funciona. É exatamente esse um dos pontos de colocar dinheiro na sociedade que causa a inflação. Então, se a gente emitir muito dinheiro, a gente vai ter, vamos dizer, uma oferta muito grande de dinheiro e uma coisa que tem muita oferta tende a ter um preço menor, ou seja, nosso dinheiro vai ficar desvalorizado. Então, não é interessante sair emitindo dinheiro aí para ficar bancando os gastos do governo, por exemplo. Mas, basicamente, quando a gente coloca esse fato de emitir dinheiro, aumentar a oferta monetária para causar a inflação, por exemplo, supondo que a gente tem um grupo fechado de 10 pessoas ali numa sociedade. Cada pessoa tem R$ 100, ou seja, a sociedade tem uma base monetária de R$ 1.000. Se alguém for lá, por exemplo, o governo, sei lá, um rei, for lá e falar assim, toma aí mais 1.000, cada pessoa ali, dividir para todo mundo, cada pessoa vai ter R$ 200. Ou seja, como ela aumentou a sua renda, ela tende a demandar mais produtos. Quando ela tende a demandar mais produtos, ela tem uma demanda maior por a mesma oferta de produtos. Quando a gente tem uma demanda maior pela mesma oferta, o que acontece? Os preços dos itens sobem. Até porque quem está ofertando, por exemplo, dessas 10 pessoas é um produtor, ele não consegue, com a capacidade produtiva dele, atender a maior demanda dessa nova população com um novo recurso. Então acaba que os preços sobem também. Mas nesse caso o comerciante está aumentando o preço dos produtos, a culpa é do comerciante. A gente tende a demonizar os produtores, as pessoas com dinheiro, as pessoas que colocam o produto no mercado. Mas não, gente, a culpa não é deles, eles são tão vítimas do aumento dos preços quanto a gente. Eles têm um aumento dos custos e eles têm que repassar isso para o consumidor, eles não vão absorver esse custo sem repassar. Então, quando o produtor lá aumenta o preço, o comerciante aumenta o preço, é porque, lógico que tem alguns casos que são exceções, mas em grande maioria é porque aumentou o custo dos seus produtos, ele está repassando isso para o consumidor. No meu Instagram eu postei lá, perguntei, né, de quem é a culpa, quem você acha que é a culpa? E vocês responderam, eu coloquei alguns que
tem a culpa, vamos dizer assim, para o aumento dos preços, e coloquei se vocês concordam ou não, e todos eles têm uma parcela de culpa no aumento do preço, tá? Vamos começar com esse aqui, ó, Corona Voucher. Corona Voucher, quando o governo foi lá e colocou mais dinheiro na economia. O que a gente acabou de aprender? Quando a gente coloca mais dinheiro na economia, mais pessoas têm dinheiro, eles tendem a demandar por mais produtos, sendo que a oferta vai permanecer a mesma daquele produto, eles demandando mais, a oferta não consegue suprir, o preço dos itens tendem a subir. Não estou entrando no mérito que deveria ou não acontecer esse Corona Voucher, porque é óbvio que deveria, a gente está vivendo um momento atípico, mas eu só estou colocando fatos que subiu, porque a gente tem uma base monetária maior, a gente tem mais recursos na sociedade, mais pessoas consumindo. Até quem não consumia algum produto, a pessoa teve acesso a um dinheiro e está consumindo para aquela mesma quantidade de oferta, que não conseguiu suprir toda a demanda. Outra culpa desse pessoal aqui, esse aqui deu polêmica quando eu postei, do Fica em Casa. Eu não tô entrando em mérito se era justo ou não, eu falo, a minha parte eu fiz. A gente tá vivendo um momento muito atípico que nada é uma 100% de verdade que a gente pode colocar. Tem a ciência que tá por trás, com certeza a gente deve segui-la. Mas essa turma do Fica em Casa, as pessoas que estavam em casa, também foi o que ocasionou o aumento dos preços. O que a gente falou, a gente tem mais dinheiro na sociedade, mais pessoas demandando. A gente precisa de ofertar mais produtos. A gente oferta mais produtos fazendo o quê? Produzindo. Mas só que as pessoas estão em casa, elas não estão produzindo. Então, se elas, mesmo que o agronegócio não parou, mas alguns outros bens, algumas outras indústrias, por exemplo, a gente viu o carro aí subiu bastante porque a indústria ali de materiais básicos do carro parou em geral, então não tem a oferta ali para a quantidade da demanda. Então, com o aumento da demanda, por causa do aumento lá do Corona Voucher, com a diminuição da oferta, aí os produtos começaram a ficar mais caros numa proporção ainda maior. Exportações, e aqui também eu vou falar sobre o dólar, que são dois fatores também que contribuíram para o aumento dos preços dos produtos. Exportação, a galera pode falar assim, por que a gente exporta? Nosso arroz está tão caro, mas a gente está exportando arroz para a China, a oferta nossa está um pouquinho para baixa aqui nacionalmente falando, mas a gente está exportando bilhões e bilhões lá de sacas de arroz para a China, não sei se é bilhões. China tem 1,5 bilhão de boca para alimentar, então tudo que é commodity a China está comprando. E a gente está vendendo, porque a gente é um grande exportador ali no agronegócio. Te pergunto, por que a gente não fecha, fala assim, vamos exportar para ninguém, vamos só atender a nossa população interna. A gente fechar para uma economia global é uma grande coisa. E vamos pensar o lado seguinte, beleza, a gente vai atender toda a nossa população com a nossa demanda que está aqui. Você é produtor. Você tem um cara que vai te pagar 10 reais e um cara que vai te pagar 20 dólares, para quem que você venderia? Aposto que é pro cara que ia te pagar 20 dólares. Então a gente não pode culpar de certa forma. Os caras é capitalista, todo mundo quer dinheiro, tem que ser patriota. Não é bem assim. E outro ponto importante, que é uma coisa que a gente tem que falar, que a gente tem que ver, além do que a gente não vê. O que a gente vê é o pessoal importando e exportando. Mas o que está além disso, se a gente parasse de exportar, é porque existe uma coisa chamada balança comercial, que é quanto a gente exporta menos quanto a gente importa. E levando a ideia do dólar, do aumento ao dólar também, que aumenta o preço dos produtos, porque os commodities são dolarizadas, por exemplo, que são os itens básicos aqui. Quando a gente exporta, o vendedor, né, ele está recebendo em dólar, esse dólar entra no nosso sistema financeiro, aí o sistema financeiro vai lá, converte, fala assim pro produtor, toma aí o real para você operar aqui, que você só opera em real. Aí a gente monta uma reserva de dólar. Quando a gente vai montando, vai vendendo mais pro exterior, cada vez que a gente vende mais, exporta mais, a gente vai crescendo a nossa reserva de dólar, tá? Aconteceu muito isso aí no bump das commodities em 2008 para lá. Então a gente conseguiu montar uma reserva de dólar, porque a gente tem muito dólar aqui no nosso sistema financeiro. A gente aprendeu que quanto maior a oferta, o preço tende a ficar mais barato, ou seja, pressiona o valor do dólar para baixo. Se a gente não exporta, a gente não entra com dólar, ou seja, a oferta por dólar aqui ia ser menor. E o que aconteceria com o dólar? Subiria. E subindo o dólar, ia subir o preço de vários produtos, porque quase tudo que a gente tem aqui, tanto as commodities que são dolarizadas, né, porque commodity é dolarizada, não é o produtor ali que define o preço do produto, é o mercado global e é em dólar. Se a gente subir o preço, o dólar subir, o que aconteceu também, o dólar subiu por políticas cambiais, desvalorização do nosso real, talvez uma falta de acreditar na nossa economia também, que contribui aí para o dólar estar subindo, e se não exportássemos, contribuiria mais ainda para o dólar subir.
tudo aqui é dolarizado, nossos insumos são dolarizados, as commodities são dolarizadas, nossa tecnologia é dolarizada. Então, todo o custo para o produtor, para a pessoa que está fazendo um determinado produto, é quase todo em dólar. Se esse custo aumenta, se o dólar aumenta, o custo aumenta, o preço do produto final aumenta, porque eles vão repassar isso para o consumidor. Então, sim, o dólar também é uma dos causadores aí do aumento do preço dos produtos. Impostos, nada mais, né? Esse também aumenta, porque quando a gente aumenta a arrecadação também, por exemplo, o governo não é gerador de renda, né? Então, tudo que ele precisa pagar, seja esse Corona Voucher, ele precisa arrecadar de uma forma. Então, ele arrecada através dos impostos. Quando aumenta os impostos, aumenta ali para o produtor, para o comerciante. E quando ele vai colocar isso no custo do produto, o custo do produto sobe, ele vai repassar isso para o consumidor. Então, aumentar impostos não é uma coisa sustentável, vai aumentar o preço dos produtos. E tem até uma linha, que eu esqueci o nome dela, que é um estudo interessante, porque a partir do momento que a gente cobra mais impostos, a arrecadação diminui. Por exemplo, se você for falar, vai trabalhar, vamos cobrar 20% de imposto, você vai trabalhar. Agora, se falar assim, vamos cobrar 99% de imposto, você não vai trabalhar, não vai gerar renda, ou então você vai arrumar uma forma de sonegar, ou seja, vai diminuir a arrecadação. Então, tem essa linha, essa curva que a partir do momento que você cobra mais imposto, a sua arrecadação diminui. E se você cobrando mais impostos, o preço do produto, o custo do produto aumenta e é repassado ao consumidor, o preço do produto aumenta e a inflação também. Esses aqui que vocês responderam, lógico que eu ia colocar, mas aqui vocês citaram nomes, Bolsonaro, Guedes, Estado. Estado aqui não é Minas Gerais, viu, gente? Estado é o governo. Como eu falei, o causador responsável por guiar a nossa economia, né, por controlar a inflação, são os governos. Não é nome, são as pessoas que estão lá, lógico que tem um nome, mas são os governos, passados, futuros e presentes. Então, essas pessoas que são responsáveis é o presidente da República, é o ministro da Economia, é o secretário da Economia, é o presidente do Banco Central. Coincidentemente, essas pessoas que eu falei formam o CMN, Conselho Monetário Nacional, que eu falei lá no sistema financeiro, né? O Conselho Monetário Nacional, que é composto por essas pessoas aí, e o Bacen é pelo presidente do Bacen, e o presidente do Bacen ele é indicado lá pelo presidente da República, mas ele tem que ser aprovado pelo Senado, tá? Essas pessoas compõem o CMN e o CMN ele define uma meta da inflação. Olha pra você ver, a inflação tem meta, porque tem que ter inflação. E esse ano a gente está com 3,75%, sendo 1,5 percentuais para mais ou para menos que pode chegar a meta. E o Bacen, né, as pessoas que estão ali no Bacen, eles têm que fazer políticas para que a inflação fique dentro dessa meta, tá? Políticas fiscais, política monetária, política cambial, para que chegue nesta meta. Então é muito importante a gente entender o sistema financeiro para ver como funciona de fato essas pessoas que guiam a nossa economia. Uma coisa que eu queria falar também eu não acho que a gente tem lado direito ou esquerdo econômico, a gente tem lado populista. A partir do momento que vocês entenderem isso, vocês vão começar a cobrar mais dos políticos e parar de idolatrar políticos, tá? Porque eles fazem política populistas. Por exemplo, como eu falei, a gente tem que ver além do que a gente não vê. Quando sei lá, o presidente atual vai falar assim, vou aumentar o auxílio para todo mundo, vou estender esse Corona Voucher aí, vai virar um novo auxílio, todo mundo vai ganhar esse negócio aí. O dinheiro sai de algum lugar, né? No início, na hora que a gente escuta isso, que a gente fala de política populista, vai falar assim, pô, o cara vai dar dinheiro para quem precisa. Eu não tô julgando esse mérito, realmente tem gente que precisa mais, mas eu acho que essa não é a forma de ajudá-los. Lógico que tem as pessoas que realmente precisam ser ajudadas, mas fazer isso com um número maior de pessoas podem causar um dano maior que a gente não consiga ver no curto prazo. No curto prazo ele vai ganhar votos, que é a política populista. Assim, ele é muito bom, tá dando dinheiro, não sei o que. Talvez vocês viram isso aí recente, né? Mas a consequência disso vai vir no futuro, tá? Então essas políticas populistas a gente tem que tomar cuidado na hora que eles estão querendo voto, tá? Muito cuidado em época pré-eleição, porque isso aí é só para ganhar voto, mas vai ter um custo muito maior no futuro. Por exemplo, se a gente pegar na época do Sarney lá, não sei se vocês lembram, mas ou se vocês estudaram, o Sarney criou o fiscal do Sarney. O que ele fez na época? Tava numa inflação absurda, ele falou assim, comerciante, você não pode vender o arroz a mais que, supondo aí, 10 reais. Se você vender 10 reais, vamos te multar. E tinha uns fiscais do Sarney que ia lá verificava se o comerciante estava vendendo a 10 reais. Se acontecer isso no Brasil hoje, parece que é legal, né? Porque, tipo assim, vai falar, pô, beleza, o cara tá falando assim, não, vamos aumentar o arroz a mais que 10 reais, tá pensando na população. Se ele fazer isso hoje,
e como foi na época, se falar assim, ah, você é produtor, você produz arroz. Você vai falar assim, ah, eu tenho que vender a chegar a uma margem de R$ 10 lá na ponta final. Ou seja, o produtor mesmo tem que vender até mais barato que isso. Se não é viável para você, se seu custo é R$ 15, você vai produzir alguma coisa que você tem que vender a 10? Não vai. O que vai acontecer? Vai começar a ficar mais caro, porque vai ter uma oferta muito menor e vai começar a faltar arroz na prateleira. Então, essa questão que a gente chama de congelamento de preço é uma política populista, mas ela não é bem vista e nem pode acontecer. Cara, você só falou problema, traz uma solução pra gente. Quem dera eu trazer uma boa solução para guiar a economia ou até a inflação, né? É uma causa bem complexa. Vocês verem que não é só um motivo para nada na economia, sempre são várias coisas. Então é bem complexo guiar isso, tá? Mas de curto prazo, para controlar a inflação, a gente tem a taxa Selic, que é uma política monetária lá do Bacen. A gente recente está vendo aí aumentos da taxa Selic para tentar controlar a inflação. A taxa Selic é a taxa básica de juros da sociedade, que eu vou falar disso em breve. Como eu falei que a decorrência da inflação é do aumento da oferta monetária, então, quando você tem o aumento da taxa de juros, está falando, o crédito está ficando mais caro, parem de consumir, diminuindo o consumo, a gente diminui a inflação. Então, por isso que é uma política monetária de curto prazo para tentar controlar a inflação. Agora, no longo prazo, eu acho que o Brasil precisa crescer de uma forma sustentável, que é um grande desafio. O Paulo Guedes, nosso ministro, ele fala uma coisa bem legal, mas eu não vejo praticando tanto e também não vejo as pessoas aderindo isso tanto lá no Congresso, com as reformas e etc. Ele fala o seguinte, a gente não pode fazer com que as próximas gerações paguem as nossas dívidas. Não só dívida monetariamente fala, nossas dívidas, a gente tem que assumir as nossas responsabilidades e pagar o preço agora. Mas isso exige um grande sacrifício, talvez uma recessão econômica, algumas mudanças que a sociedade talvez não está disposta a enfrentá-las. Então, é bastante desafiador. E isso é interessante, porque é legal, né? Seu filho vai pagar uma dívida que você construiu agora, não dívida financeira falando, vamos dizer, um mundo que você construiu agora, quem vai arcar com essa dívida vai ser os seus filhos. A gente tem que pagar o preço. Está disposto a fazer isso? E trazendo isso tudo, a gente já viu aí que a inflação é a perda do nosso poder de compra, é o dinheiro se desvalorizando ao longo do tempo por causa desses motivos. Uma solução, como que eu faço para ganhar dessa inflação? Adivinha? Investindo, gente, investindo. Porque se você deixar seu dinheiro na poupança com a inflação que a gente tem hoje, você está perdendo dinheiro, porque os seus R$ 100 ano passado que você deixou lá e hoje virou R$ 101, ele não compra a mesma coisa que os R$ 100 comprava. A inflação está 9%, ou seja, você precisaria de 109, ou seja, você precisaria de um investimento que rendesse esses 9% ao ano para você ter uns juros reais que a gente fala pelo menos no 0 a 0. Porque se você tiver um juros nominal, que é aquele juros que está na tela, abaixo dos 9% ali que está a inflação, você está perdendo dinheiro. Então é isso, espero que tenha absorvido algum tipo de conteúdo, algum tipo de análise sobre essa questão da inflação, que é bastante importante. Como eu falei, se eu tivesse que resumir a economia em uma palavra, a não ser dinheiro, seria inflação. Acho que a economia gira muito em busca da controle dela, como superá-la, então eu acho que esse é o ponto importante. Então fica aí que a gente vai aprender um pouquinho mais sobre economia, noções de economia que você precisa saber para você investir o seu precioso dinheiro. Valeu!